Bem-vindo a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Os pedidos de recuperação judicial no Brasil cresceram 43,1% no mês de abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. Dados da Serasa Experian mostram que os pedidos de falência também cresceram 12%. Micro e pequenas empresas são a maioria nesse cenário, mas grandes marcas também enfrentam dificuldades. Recentemente, duas das maiores redes de varejo do país apresentaram problemas financeiros, fecharam lojas, demitiram funcionários e acionaram a justiça para manter as portas abertas. Qual a diferença entre a falência e a recuperação judicial? O que acontece com as empresas que acionam essas medidas judicialmente? E por que o número de empresas em dificuldade não para de crescer? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o economista especialista em recuperação de empresas, Luiz Alberto de Paiva. Bem-vindo ao nosso podcast, Luiz Alberto. Como vai? Tudo bom? Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Caterina Achuti. Caterina, o ano começou com um cenário preocupante para empresas, hein? Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Oi, Luiz Alberto. Celso, são números que realmente chamam aí muito a atenção, né? Como você disse, só no mês de abril foram aí 93 pedidos de recuperação judicial, um aumento de 43,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado. As micro e pequenas empresas lideram esse índice negativo com 64 pedidos, seguido dos médios negócios com 18 e dos grandes com 11. Já as solicitações de falência subiram aí de 81 para 91, um crescimento de 12,3%. Luiz Alberto, antes de tentar entender melhor, né, esses números e por que eles estão em alta, eu acho que é importante a gente deixar aqui muito clara a diferença entre essas duas modalidades. O que é recuperação judicial e o que é falência? Caterina, o que acontece efetivamente quando falamos de recuperação judicial, de falências, nós temos sempre um quadro de endividamento extremamente grande por parte das empresas. Nós passamos pelo momento de pandemia, com dinheiro novo circulando na economia, que acabou atenuando muito os efeitos devastadores que nós tivemos nos últimos 2 anos. E agora essa conta chegou, as empresas extremamente endividadas, o resultado que se esperava ao longo do ano de 2022 e até para o ano de 2023 não aconteceu, e nós entramos numa situação em que a empresa tem uma margem estrangulada, pequena, o consumo está muito fraco em função do alto nível de desemprego e achatamento das bases de renda pessoal disponível, e as empresas não conseguem mais fazer essa rolagem de passivo. E não conseguindo fazer essa rolagem de passivo, restam alternativas como a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Ou seja, olhando para os índices de crescimento dos pedidos de falência e de recuperação judicial, por que esses números estão crescendo mês a mês? Quando nós falamos de endividamento das empresas, há de se entender que algo em torno de 70% desse endividamento esteja concentrado com instituições financeiras e os outros 30% esparramados aí em dívidas com funcionários e dívidas com fornecedores. O que acontece é que toda a base da economia brasileira precisa de repilamento de passivo e as instituições financeiras não dão conta disso. A gente tem presenciado diariamente que as atenções são dadas para os grandes casos que vêm aí no mercado, que tem demandado muito tempo e esforço por parte das instituições financeiras, que não tem como tratar os pequenos e os médios negócios, que têm sido resolvidos na base das recuperações judiciais e extrajudiciais na justiça mesmo. Mas esse número vai aumentar bastante ainda, hein? E nenhum tipo de empresa está livre de enfrentar aí problemas financeiros, mas, segundo a pesquisa, a maioria dos pedidos de recuperação judicial são de micro e pequenos negócios. Luiz Alberto, esse grupo é mais vulnerável às oscilações da economia? Falta, por exemplo, fluxo de caixa e, às vezes, planejamento também para suportar os momentos mais difíceis? A empresa grande, ela tem muito mais musculatura para reperfilamento de dívida e alavancagem de dinheiro num momento assim tão difícil. A pequena empresa é carente disso. Nós não temos mecanismos que permitam essa alavancagem através do sistema de crédito privado nem de crédito de governo.
Então, essas empresas não têm outra alternativa, dependendo do tamanho da empresa, porque também uma recuperação judicial custa caro para as empresas. Por isso que nós estamos presenciando também índices alarmantes em quantidades de processos falimentares. A empresa não tem nem como pagar um advogado para estruturar uma recuperação judicial, ela convola imediatamente em falência. Agora, o setor de serviços foi o que mais fez pedidos de recuperação judicial, né? O comércio ficou em segundo lugar e, em sequência, aparecem aí a indústria e o setor primário, é isso? O setor de serviço ele é muito carente na estrutura de crédito novo. Quando você tem uma situação de aperto e você parte para um reperfilamento de passivo, seja ele amigável ou na esfera judicial, você precisa de capital novo para rodar essa empresa durante todo o seu percurso de reperfilamento. A empresa de serviços não tem tido acesso a crédito. Com o aumento das taxas de juros e o afunilamento de crédito, o setor de serviços foi, sem dúvida, o setor mais afetado, segundo o setor varejista. O problema é que no setor de varejista ainda temos um agravante. Hoje, no Brasil, nós temos algo em torno de 30% do comércio que era feito fisicamente e tem sido feito de maneira eletrônica. Então, comércio físico não tem tido como arcar com a estrutura, custos de shoppings e mão de obra, e ainda mais endividamento e um comércio fraco, com uma rentabilidade incipiente nesse momento. Ou seja, não são apenas os pequenos negócios que sofrem financeiramente, como você citou, né? E aí a gente entra para falar das grandes empresas, das maiores empresas do ramo de varejo do Brasil que entraram com pedidos de recuperação judicial em 2023. No caso das Americanas e da Marisa, a recuperação judicial era a única saída para não fechar as portas? Esses dois grupos já vêm trabalhando com um nível absurdo de endividamento há muitos anos. Você percebe o seguinte: você não tem rentabilidade suficiente, passa a sua vida só reperfilando dívida. Então você troca a dívida, uma dívida que foi concebida a uma Selic de 2%, você troca ela por uma dívida nova com uma Selic de 13,75%. Então o que acontece? Numa espiral crescente de taxa de juros, o reperfilamento onera muito as empresas. E você passa o tempo, você percebe que a empresa só paga juros e não tem conseguido avançar em absolutamente nada no sentido de crescimento, aumento vegetativo, e chega um determinado momento e que isso precisa ser resolvido, e aí nós temos um bom caminho para a solução de dívida, que é a recuperação judicial. E quais são aí os benefícios, né, que essas empresas têm ao entrar com esse tipo de pedido? Também existem deveres, metas a serem cumpridas, por exemplo? Existe. Quando você pede uma recuperação judicial, o que acontece é que você isola o teu passivo, o seu passivo vai ser resolvido num programa de restabelecimento da empresa, que é chamado de plano de recuperação judicial. Esse plano de recuperação ele vai ser discutido, vai ser ajustado, alinhado, negociado com credores, e ele é submetido para aprovação numa assembleia de credores, que acontece depois do pedido de recuperação. Essa assembleia de credores vai acontecer entre 6 meses e 1 ano. Então existe um prazo mais organizado para que se consiga discutir isso com os credores. E uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, mostra que o número de endividados no Brasil ao final de 2023 terá uma alta histórica. Em abril, o número de brasileiros nessa situação chegou a 78,3% e os inadimplentes ficou em 29,1%. Luiz Alberto, existe uma relação direta entre esses números e os pedidos de falência e recuperação judicial de empresas? Existe, porque a base de uma economia é sempre o consumo. Então, as pessoas, quando têm dinheiro para consumir, elas vão e adquirem o produto. Quando elas não têm o dinheiro, mas ela tem uma perspectiva de continuidade, ela consome e faz uma prestação. Chega um determinado momento em que a pessoa não tem renda disponível, ela não consegue sequer fazer a prestação. Então, essas pessoas passam a viver numa situação recessiva e o mercado não funciona, porque ele não vende. E como
reverter esse movimento negativo? A alta taxa de juros e, por consequência, a dificuldade de acesso ao crédito dificultam ainda mais a mudança desse cenário, né? A alta de juros, ela é uma consequência do que acontece na economia, né? Os juros basicamente são altos hoje porque o endividamento do governo pressiona os juros, porque metade dos juros consumidos no Brasil são captados pelo setor público. E o setor público, face ao desequilíbrio de suas contas públicas, ela força muita captação e eleva os juros. Então, nós não temos como trabalhar um formato de achatamento de taxa de juros que não seja através de uma base regulatória de oferta e demanda de crédito no mercado. Certos benefícios e ajudas, por exemplo, como a desoneração da folha de pagamentos, né? Ajuda, mas mesmo assim não soluciona o problema que a gente vem registrando nos últimos meses. Nós precisaríamos oxigenar um pouco essa relação. E uma das maneiras de oxigenação seria a redução de carga tributária. Isso permitiria que as empresas ficassem mais líquidas e voltassem a fazer investimentos, voltassem a empregar. Isso ajudaria muito a aceleração da economia. Desoneração de folha e qualquer outra medida que permita o achatamento dessa base tributária contribuem bastante para a retomada da economia. Nós estamos vendo justamente o contrário nesse momento. É uma pressão muito forte para aumento de bases tributárias, para fazer frente aos gastos públicos, e aí a empresa fica sem oxigênio. Uma empresa sem oxigênio, ela reduz a atividade, fecha lojas, como a gente tem visto aí com Marisa, Americanas, tomam medidas de proteção e desempregam, né? O pior de tudo isso é que toda empresa que entra em crise, ela cria contingentes de desempregados muito grandes no mercado. Ô Luiz Alberto, como é que ficam os credores dessas empresas que acionam a justiça para a recuperação judicial ou para a falência? Existe aí uma fila de recebimento? O plano submete cada uma das classes a um efeito de pagamento. Ela tem duas situações. Primeiro, porque uma dívida passa a ser recebida, ao invés de ser recebida imediatamente, ela é submetida a um plano aprovado para pagamento em 20 anos, com 80% de deságio. Então, o credor vai receber 20% daquela dívida em 20 anos. Sem dúvida, tem um efeito extremamente negativo para o credor nesse momento. Outra coisa que acontece é que, antes desses escândalos, o mercado financeiro vinha trabalhando muito ativamente no fornecimento de crédito através de risco sacado. Então, você tem um fornecedor que te fornece para mim, empresa, por um prazo de 30 dias, e eu preciso pagar esse fornecedor com um prazo muito mais alongado. Aí, o que eu faço? Eu vou no mercado, o mercado estrutura uma linha onde o meu fornecedor, ao invés de receber em 30 dias, ele passa a receber à vista, e eu pago o meu fornecedor um prazo de 180 dias. Então, com o advento aí de Americanas e outras, essa estrutura de operações de risco sacado também acabou, ela também foi reduzida no Brasil. Então, o efeito de fornecimento de crédito no Brasil hoje está achatado a níveis aí de 30%. Nós temos muito menos oferta de crédito e o dinheiro está muito mais caro por conta disso que vem acontecendo na economia. Luiz Alberto, e esse cenário se torna ainda mais desafiador para quem quer empreender. Afinal, como abrir um negócio aí de forma mais segura? Existem passos a serem seguidos para ter um negócio mais saudável? Existe, mas o risco Brasil hoje está muito alto, então é muito difícil você conseguir imaginar um nível de algum tipo de atividade em que você vai conseguir se estabelecer com uma relação de ganho de capital satisfatória. O que a gente tem visto é que os investidores têm sido muito reticentes na entrada desse novo mercado. O investidor internacional desapareceu. Isso funciona muito com relação ao nível de confiança que você tem da economia, né? Então, quando nós tivermos menos solavancos, certamente os investidores passam a entrar novamente nesse mercado, impulsionando o crescimento da economia. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer o economista especialista
especialista em recuperação de empresas, Luiz Alberto de Paiva, pela participação no nosso podcast. Obrigado, Luiz Alberto. Obrigado. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Caterina Schutti. Obrigado, Caterina. Muito obrigada, Celso, pelo convite. Muito obrigada, Luiz Alberto, pelos esclarecimentos. Foi um bate-papo aí muito produtivo. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo programa. Até lá!